Muitos de nós tomamos decisões e muitas vezes essas decisões nos custam muito e nós nos arrependemos de ter tomado aquela decisão. Pois é, a palavra de hoje do discipulado geral é: tome decisões baseadas na palavra de Deus. Amém? Então, eu sou o pastor Paulo Carvalho, nós estamos no programa Discipulado Geral toda terça-feira, agora a partir das 21 horas, aqui na Sobrevida TV, em todas as redes sociais, em todas as plataformas digitais. Bem, tome decisões baseadas na palavra de Deus. É a palavra de hoje, né? E eu queria ler com você em Colossenses capítulo 1, no versículo 18, que diz assim: Ele, com letra maiúscula, ele é Jesus, né? É o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo, eu repito, absolutamente tudo tenha a supremacia ou tenha a preeminência em algumas versões bíblicas, em traduções diferentes, né? Fala em preeminência, ou seja, ele é acima de toda eminência. Você entendeu? Eminência são autoridades, aí está acima de todas as autoridades. Então, Deus é acima de todas as autoridades. Então, por que não perguntar para Deus sobre tudo que nós vamos fazer? Porque Ele é a preeminência, Ele é a supremacia de tudo. Ele é que sabe do nosso futuro, no presente e do passado. Ele é que sabe principalmente o que vai acontecer, da onde dependem as nossas decisões. Elas dependem do futuro. Então, por que não confiar no Senhor? Por que não perguntar para Deus? Mas muitas vezes nós esquecemos de perguntar para Deus, porque nós temos 3 adversários que lutam contra a vontade de Deus. O primeiro deles são as ocupações deste mundo. Nós estamos tão ocupados como Marta, que esqueceu de procurar a melhor parte. Que Maria ficou aos pés ali do Senhor Jesus, enquanto Marta estava ocupada com as coisas deste mundo. E o que tem acontecido hoje em dia são pessoas distraídas, ocupadas demais. E na parábola do semeador, inclusive, fala de pessoas que não deram mais frutos por causa do excesso de ocupação, com as preocupações deste mundo, né? E esqueceram de dar frutos para Deus. Quem sabe seja o seu caso, não está mais tomando as decisões, não está sendo mais guiado pelo Espírito Santo, não está tomando decisões baseadas na vontade de Deus, porque está ocupado demais para consultá-lo, né? O segundo adversário da vontade de Deus, né, quando vamos tomar uma decisão, é o nosso próprio ego. São pessoas egoístas, que o apóstolo Paulo fala, tanto em 1 Timóteo, como em outras epístolas dele. Ele cita que nos últimos dias os homens seriam egoístas, viveriam através do seu ego, da sua vontade, tanto que procurariam mestres para si, ou seja, para falar o que querem ouvir. Como tem gente assim, que procura um pastor que fala o que ele quer ouvir. Procura um pastor para que ele seja cúmplice junto com ele, e não para fazer a vontade de Deus. Muito cuidado com isso. E a terceira é a desonra. Quando nós não estamos mais honrando a Deus, estamos cheios de ídolos dentro do nosso coração, cheio de coisas que tomam primeiro lugar de Deus. Isso que significa o ídolo, né? Não é somente uma estátua que você adora, não é somente um Deus ou um santo que você acredita mais do que o próprio Deus, ou uma santa que você confia mais, a ponto até de botar um decalque no seu carro e dizer que ela que manda no Senhor. Peça à mãe que o filho atende, coitado, né?
Então, infelizmente, você já trocou, já tirou Deus do primeiro lugar. E é o que acontece com a desonra. A desonra, existe a desonra voluntária e a desonra involuntária. Você nem percebeu que você tirou Deus do primeiro lugar. E aí, o primeiro pedaço do bolo nunca é para Deus. A prioridade nunca é para Deus. Sempre tem algo que vai tomar conta, vai passar à frente. Se tiver que escolher entre os prazeres desta vida, você vai escolher entre os prazeres desta vida. Se tiver que escolher entre outras pessoas, outros eventos, um jogo de futebol, você vai escolher por ele. Todo mundo já sabe. Porque todo mundo já sabe que Deus não é a prioridade na sua vida. E isso é escandaloso, né? Deus já foi desonrado há muito tempo. Você só está consumando aquilo que já todos perceberam. Então pense nisso. Todas as decisões que você for tomar na sua vida, tome baseadas na palavra do Senhor. Tanto na palavra de Deus, como também buscar a vontade de Deus, orando, clamando, jejuando, para que o Senhor responda a você antes de você tomar uma decisão e fazer besteira. Ok? Quem é casado, a Bíblia diz que está dividido em agradar a Deus e agradar a sua esposa, né? O apóstolo Paulo fala isso nas epístolas. Sabe o que significa? Que o sim da sua esposa, a concordância da sua esposa, ela é como se fosse a vontade de Deus. Deus está dando o aval. E é muito difícil marido e mulher se concordarem, né? Mas quando concorda é porque é a vontade de Deus. E eu aconselho você a só receber do Senhor a resposta, né? Porque o perigo é se os dois estiverem fora do propósito de Deus e, na realidade, a decisão que vocês forem tomar são uma decisão de cumplicidade entre si e não uma cumplicidade entre vocês e Deus, né? Então, que Deus sempre esteja à frente das suas decisões, para que depois você não se arrependa, ok? Deus é prioridade, a palavra de Deus diz que Ele é supremacia, a palavra do Senhor diz que Jesus é a preeminência, ou seja, antes da eminência, antes de qualquer autoridade, é a autoridade maior. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde, e até o próximo Discipulado Geral. Um grande abraço.